Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira para a gente conversar sobre alguns temas interessantes que não são muito comuns nos nossos papos cotidianos, né? E que aqui a gente encontra um cantinho onde a gente pode conversar, onde a gente pode falar abertamente, livremente, sem as pessoas ficarem olhando para a gente com aquela cara assim, nossa, do que essa menina tá falando, né? Porque quem estuda esses termos, esses assuntos sobre quântica, energia, terapias de maneira geral, em algum momento da vida sente essa sensação de que não pode falar abertamente com qualquer pessoa. Porque vai passar aquela impressão da pessoa doida, né? Aquela doidinha que fala sobre coisas de energia. Então aqui é o nosso espaço onde a gente pode conversar sobre isso livremente, porque todos nós que estamos aqui somos os doidinhos que falamos sobre coisas de energia. E graças a Deus, né? Porque quanto mais pessoas falarem disso, quanto mais pessoas souberem disso, mais a humanidade evolui, mais a gente age com consciência, mais a gente olha para o outro como a gente olha para nós mesmos e principalmente mais a gente se ama e mais a gente tem amor a oferecer para o próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então ame a si mesmo para amar ao próximo. Mas isso só vem a partir do autoconhecimento, a partir da autoconsciência. E para isso a gente precisa falar dessas coisas doidinhas de energia, né? Então vamos para mais uma quinta-feira de bate-papo sobre quântica. Hoje nós vamos começar uma série falando especificamente sobre os princípios da mecânica quântica que fazem todo o embasamento da teoria quântica aplicada, da terapia quântica aplicada, para que a gente possa entender como que essa técnica funciona. Aliás, não só essa técnica, mas como todas as técnicas energéticas funcionam. A gente traz, o professor Eric trouxe, né, esse pequeno recorte da mecânica quântica aplicado à consciência humana. Então hoje a gente vai começar a falar um pouquinho disso e vamos ter aí mais umas 4 ou 5 lives tratando desse tema. Cada semana a gente vai falar de um princípio, de um dos pilares da mecânica quântica específico, ok? Vamos ver quem está chegando aqui para conversar com a gente. Joana Micheline, Zilda, Marta, Dizeteles, Janine, a gente está pulando aqui, eu não consigo acompanhar as pessoas. Bom dia, Marta. Lopes de Souza, Privete Vargas, Roselita, Osmar, Cami Germano, Elaine, Tal Cristal, que nome lindo! A Leandra Marte, Maria Bia, Dani, a Dani está sempre aqui com a gente. Lúcia, Regina Adam, bom dia, Regina. Sérgio Saraíba, seja bem-vindo. Cleusa também está sempre acompanhando a gente. Karina Klein, querida, um grande beijo para ti. Logo, logo a gente vai se reencontrar. Gisele, Marcela, Dagmar, Maria Nagra, isso. Gente, então as pessoas estão chegando aí aos poucos, né? Hoje nós vamos começar falando, né, sobre esses princípios que regem a mecânica quântica que o professor Eric recortou para trazer para a gente, para embasar a terapia quântica aplicada, para dar o olhar científico, né, a característica científica, a explicação científica para aquilo que a gente já sabe que funciona. Porque todo terapeuta energético que aplica suas técnicas pode não saber como ela funciona, pode não saber como ela surgiu, mas sabe que funciona, porque ele aplica e tem o resultado. Mas por que tem o resultado? Como isso funciona? Ou como que isso não funciona e por que não funciona? Né? Então, assim, esses princípios, quando o professor Eric trouxe para a terapia quântica aplicada, ele trouxe com essa intenção de mostrar que as terapias energéticas, de maneira geral, porque a terapia quântica aplicada ela tem embasamento de outras terapias também, né? Foi
se buscando o que era o melhor de cada uma das técnicas que eles conheciam para poder compor uma técnica que fosse mais completa, mais efetiva, mais certeira. E ele trouxe o embasamento da mecânica quântica, que foi onde ele encontrou as respostas que ele buscava para explicar do porquê que isso funciona, como que isso funciona, né? Para não ficar só naquele negócio, foi canalizado por alguém, ou a energia tal que vem de não sei aonde, que faz o trabalho todo, mas aí você não tem uma explicação. Não tem uma explicação lógica, não tem uma explicação científica palpável, né? E a mecânica quântica nos possibilita olhar para as terapias energéticas dessa forma, de uma maneira palpável, de uma maneira mais científica, com a possibilidade de você entender o funcionamento e poder explicar isso para quem deseja conhecer, né? Porque nem todo mundo que vem para terapia vem disposto, vem aberto, vem crendo que aquilo realmente funciona. Muitas vezes as pessoas vêm no desespero, porque já passaram por diversas terapias, já passaram por diversos médicos, por diversas especialidades, por diversos tratamentos e nada surtiu o efeito desejado. E aí eles vêm para as terapias energéticas como uma última esperança, como a cartada final. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Tem esse negócio aqui que o pessoal fala que funciona, eu não acredito em nada disso, para mim tudo isso é besteira, é balela, esse papo de energia, mas eu não tenho mais alternativa. Então eu vou procurar. Mas vem procurar nesse desespero e muitas vezes com resistência, né? Por quê? Porque aquele mundo terapêutico, aquele mundo energético que ele não conhece, não cabe dentro do conhecimento dele, não cabe dentro do entendimento dele. E você tendo esses parâmetros da mecânica quântica que o professor Eric trouxe para a terapia quântica aplicada, você consegue mostrar o porquê que aquilo funciona de uma maneira que a pessoa possa entender, de uma maneira que ela possa falar, nossa, realmente isso tem sentido, não é só um papo doido de energia, né? Então, por isso é importante a gente conhecer esses princípios, principalmente para quem já trabalha com terapias energéticas, ou para quem deseja começar a trabalhar, ou para quem quer só entender como que tudo isso funciona, tá? Então, hoje a gente vai trazer o princípio da incerteza de Heisenberg e a gente vai fazer um paralelo desse princípio com a nossa consciência humana, com o nosso funcionamento e vou explicar por que as previsões futuras não são passíveis de serem certas, né, corretas, de realmente acontecerem. Corretas não seria a palavra, mas de realmente se concretizarem, tá? Isso tem a ver com o princípio de incerteza de Heisenberg. Antes de eu começar a falar, agora é o momento de vocês mandarem um aviãozinho para aquela pessoa que vocês acham que precisa desse conhecimento para entender um pouquinho mais, para ficar um pouquinho mais receptivo ao trabalho que vocês fazem, ou aquela pessoa que realmente está buscando um caminho, está buscando despertar, está buscando olhar para o mundo com maior consciência e fazer parte desse movimento que vai fazer com que a humanidade cresça cada vez mais e a gente faça realmente a nossa transição planetária. Então mande um aviãozinho aí e vamos começar o nosso bate-papo. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o princípio de incerteza de Heisenberg. Eu estou aqui como terapeuta, a minha formação acadêmica é de psicóloga, eu sempre fui péssima nas matérias de exatas, em física até hoje eu não sei como que eu passei, então eu estou colocando tudo isso porque eu vou trazer o princípio da mecânica quântica dentro do que eu aprendi no curso Quântica para Todos, que é o curso base para quem quer se tornar terapeuta TQA, que é onde o professor explica todas essas bases de maneira clara, de maneira acessível para qualquer pessoa, mesmo que ela seja péssima em exatas, como eu sempre fui, tá? É possível, é fácil da forma que ele explica. Mas eu quero deixar claro que eu não sou física, não sou engenheira, não sou matemática e a gente trabalha com esses princípios de maneira hipotética, tá? Porque muitos deles nem a ciência quântica ainda conseguiu comprovar a funcionalidade, tá só na teoria, tá só na hipótese, ok? Só baseado em cálculos. Então, o primeiro princípio que nós vamos trabalhar hoje, o princípio da incerteza de Heisenberg, ele diz que o elétron ele pode estar em qualquer orbital
num determinado instante, o que significa que a gente não tem como identificar o posicionamento do elétron dentro do seu orbital, né? Porque ele pode estar num lugar e ao mesmo tempo estar em outro. E isso gera um questionamento, uma possibilidade de que pode ser que exista apenas um elétron, que este um elétron habita todos os orbitais em todos os momentos ao mesmo tempo. Hipótese, tá? Ainda em estudos. Mas o que isso quer dizer, né? Vamos voltar lá no princípio. Quem acompanha as lives aí da TQA ou que já é aluno do Quântica para Todos, já entendeu essa altura do campeonato que todos nós somos feitos de energia. Tudo que existe é feito de energia. E tudo que existe é feito da mesma fonte energética, da mesma fonte criadora de tudo que é, do vácuo quântico, dessa onda primordial inteligente de altíssima frequência e que cria tudo que existe, né? A diferença é o nível de frequência. Quanto mais denso, menor, mais baixa a frequência. Quanto mais sutil, mais alta a frequência, né? Nós, corpo físico, tem uma determinada frequência. O nosso duplo etérico, que faz parte do nosso campo físico, que é a projeção deste corpo, né? Tudo que acontece nesse corpo acontece antes no duplo etérico. Ele possui uma frequência um pouco mais alta, o nosso corpo emocional mais alto ainda, o mental mais alto ainda, o espiritual mais alto ainda. Por que isso? Porque esse corpo físico, ele não suporta níveis elevados de frequência. Então, essa energia do todo universal, ela vai decaindo de frequência para fazer as criações do universo. E nós somos uma dessas criações. E essa energia, ela precisa ser modulada, ela precisa ter a frequência baixada para que as coisas possam existir. Porque, por exemplo, se você pega o seu liquidificador, em vez de ligar na tomada da sua casa, você vai lá na estação de energia elétrica e liga direto lá, primeiro que você não vai conseguir nem chegar perto, porque o campo energético ali de eletricidade vai te jogar longe, né? Porque o nível de energia ali é muito alto. Ele precisa passar por uma modulação até chegar na tomada da sua casa para que você possa ligar o aparelho elétrico com segurança. É a mesma coisa com a gente. Essa energia do todo universal, do vácuo quântico, ela possui uma frequência muito elevada. Se a gente acessar essa energia nesse nível de frequência, a gente se desintegra. O nosso corpo não suporta. Então, ela precisa ter esse decaimento de frequência para que nós possamos existir. Porém, na nossa mínima partícula, na nossa mínima substância, nós somos todos iguais. Todos nós somos compostos por moléculas que são compostas por átomos, que são compostas por prótons, nêutrons e elétrons, que são compostos por quarks, que são compostos por supercordas, que são compostos por outras substâncias menores ainda que talvez nem tenham sido descobertas. E o que isso significa? Significa que cada formato de combinação dessas pequenas partículas, que se tornam pequenos elétrons, pequenos prótons, pequenos nêutrons, que se tornam pequenos átomos, que se tornam pequenas moléculas, cada formato de combinação possível entre elas cria uma determinada estrutura, né? Por exemplo, essa caixinha aqui é formada de molécula, é formada de elétron, prótons, nêutrons, quarks, supercordas. Eu tenho a mesma constituição, mas a combinação que formou isso daqui é diferente da combinação que formou isso daqui, tá? Guardem essa informação. Então, se todos nós somos átomos, né, somos compostos por átomos, todos nós possuímos elétrons, né, porque o que é o átomo? Próton e nêutron juntos e o elétron circulando ao redor, né? Então, se a gente pensa nisso, quando a gente toca alguma coisa, a gente não está tocando alguma coisa. A sensação de toque é a sensação de um elétron entrando em choque com outro elétron de outro átomo e criando uma refração, né? Essa é a sensação de toque que a gente tem. Olha como é louco isso, né? Mas vamos lá, a gente está aqui nas manhãs de quinta-feira para ter esses papos loucos. E o princípio de incerteza de Heisenberg diz que esse elétron ele pode estar em vários pontos do seu orbital
num determinado instante, sendo impossível a gente determinar este ponto. O que significa que o elétron que você imagina que está aqui, nesse momento, ele já pode não estar mais aqui. Porque no momento que você observa para ele, também acontece uma coisa chamada colapso de função de onda, que a gente vai ver mais para frente. E aí, ele deixa de estar aqui para estar em outro lugar, né? Ora ele está como onda, ora ele está como partícula, ora ele se concretiza, ora ele se sutiliza. Então, dentro desse princípio, trazendo para a nossa vida prática, o que a gente diz? Que tudo que está por vir, que ainda não foi concretizado, pode se concretizar de diversas maneiras. Tudo que está para acontecer, que ainda não foi concretizado, não aconteceu, pode se dar de diversas maneiras. Pode, inclusive, não acontecer nesta realidade. Porque o princípio de incerteza de Heisenberg, ele nos traz a possibilidade de múltiplas realidades, de realidades alternativas a esta nossa que nós estamos concretizados, onde a nossa consciência está habitando hoje. Então é como se nós tivéssemos uma janela com várias telinhas, né? Hoje eu estou olhando nessa telinha aqui e eu tenho essa visão, mas se eu olhar nessa telinha aqui, eu vou ter outra visão, eu vou ter outra realidade. Então, o princípio de incerteza, ele traz essa possibilidade de realidades paralelas e alternativas, assim como universos paralelos e alternativos, quando a gente vai estendendo esse conceito, né? Então, o que isso implica na nossa vida? Implica que essas promessas, né, de vou tirar a carta para ler o seu futuro, não ler o futuro, ler possibilidades. Aquele futuro que foi lido, ele pode não se concretizar simplesmente pelo fato de você ter tomado consciência dele. E aí você faz alguma coisa diferente e ele não ocorre. Ou você faz alguma coisa querendo que ele não ocorra, mas como você ficou no foco em cima daquela possibilidade, ela acaba se concretizando. Lembra que a gente falou semana passada sobre o processo de cocriação? Que a gente cocria aquilo que está no nosso foco, no nosso pensamento, onde a gente coloca pensamento e sentimento. Então, às vezes vem uma leitura que não é muito agradável e que você não quer para a sua vida. E tentando fugir dessa leitura, você acaba tomando atitudes que vai te levar justamente para esta janelinha aqui, ao invés de te levar para esta janelinha aqui. E aí o que acontece? As pessoas falam, nossa, ela acertou, né, na leitura do meu futuro. Mas não necessariamente. Você tomou atitudes que te levaram a vivenciar esta experiência, que poderia ter sido outra, que poderia ter sido outra ainda, que poderia ter sido completamente diferente. O simples fato da gente respirar de uma maneira diferenciada num determinado momento já pode mudar completamente o que está por vir segundos à frente. Então, o princípio de incerteza de Heisenberg, ele nos traz essa consciência das diversas possibilidades, né? De que nada está determinado, de que nada está concretizado até que se aconteça. É a velha história do gato de Schrödinger, né? Esse nome é difícil de falar. O gato na caixa, que pode estar vivo e pode estar morto, mas ninguém sabe até que se abra a caixa. Ou seja, até que você olhe para dentro da caixa, existem diversas possibilidades ali. O gato pode ter, inclusive, mordido a caixa e fugido, porque quem tem gato em casa sabe que gato come caixa de papelão. Gato adora papelão. Você põe a caixa de papelão para ele dormir bonitinho, arrumadinho, quando você vê ela tá toda destruída, porque ele vai comendo as beiradinhas, né? Então, pode inclusive o gato da caixa de Schrödinger ter comido a caixa e fugido. Ou ele pode estar vivo lá junto com a pedrinha radioativa. Ou ele pode estar morto, né? Envenenado. Você só vai saber até que você abra a caixa. Mas antes de você tomar uma atitude, não tem como saber o que vai acontecer no futuro. Você tem possibilidades, né? Por isso, previsões futuras não são certeiras, não são deterministas, são possibilidades. Não estou falando que quem tira carta, quem joga búzios, quem faz leitura de mão ou qualquer outro método oracular aí
que fale sobre questões do futuro esteja enganando vocês, tá? Longe disso. Eu estou falando que aquilo que se apresenta é uma possibilidade, uma das tantas possibilidades que você pode vivenciar, uma das infinitas possibilidades que você pode vivenciar, tá? E qual dessas possibilidades vai se concretizar na sua vida depende dos seus atos, que nem sempre são conscientes, que nem sempre você tem controle daquilo que vai ocorrer de acordo com o que você vai fazer. Você pode puxar o arco e apontar a flecha, mas na hora que você soltar a flecha, ela vai atingir o alvo que ela deve atingir. E aí você não tem mais controle sobre isso. Então, as suas atitudes hoje desenham o seu futuro amanhã. Se auto-observem, estejam conscientes, estejam alertas, estejam atentos, pensando sempre no bem maior para todos os envolvidos no universo inteiro, não apenas no seu bem maior, porque isso vai atrair coisas boas para você, para que a sua melhor possibilidade se concretize na sua vida. Porque quando a gente se fecha apenas para nós mesmos, a gente começa a criar uma rede de possibilidades, uma rede de consequências. Assim como a gente se abre também para o bem maior do todo universal, a gente também cria uma rede de possibilidades, uma rede de consequências. Só que como a gente está criando pelo amor, a gente cria uma rede de consequências boas. Quando a gente se fecha apenas para nós mesmos, a gente está criando com o ego. E aí a gente acaba tendo consequências para o ego, né? E o ego, o que é o ego? O ego é uma instância reativa, é uma instância defensiva. Geralmente as consequências que vêm através das atitudes tomadas pelo ego não são consequências boas, né? Então, autovigilância, autoconsciência, autoconhecimento. No que o princípio da incerteza de Heisenberg nos possibilita também dentro da terapia, especificamente da terapia quântica aplicada. Quando a gente tem a consciência de que existem diversas possibilidades de realidades alternativas, infinitas possibilidades de realidades alternativas, a gente tem a noção de que talvez esta realidade que a pessoa esteja concretizando na vida dela não seja a melhor opção para ela, né? Porque nessa realidade ela está sofrendo, ela está passando por situações que estão desgastando a vida dela. Qual o caminho que a gente toma diante disso dentro da terapia quântica aplicada? A gente traz à tona a causa raiz daquilo que a pessoa está vivenciando, porque o que a gente vivencia hoje foi construído lá atrás, às vezes muito lá atrás, de forma que a gente não tem consciência, e aí a gente precisa voltar a fazer essa investigação, que é a investigação da causa raiz, que a gente faz na primeira sessão da terapia quântica aplicada, para trazer isso para a consciência da pessoa e ela poder olhar para isso com a pessoa que ela é hoje, com a consciência que ela tem hoje, com os recursos emocionais que ela tem hoje, com a maturidade que ela tem hoje. Porque às vezes aquilo ela está repetindo como um modelo de ação na vida dela sem ter consciência. E ela está repetindo a partir daquele parâmetro em que foi criado lá atrás, em que ela não tinha a maturidade que ela tem hoje, a consciência que ela tem hoje e os recursos emocionais que ela tem hoje, né? Então, olhar para isso com as ferramentas que ela tem hoje pode fazer com que ela tome atitudes diferentes diante disso, pode fazer com que ela ressignifique a situação e dê um outro encaminhamento que seja mais saudável. Porém, existem algumas situações em que a pessoa está presa de determinada forma numa realidade e que ela precisa ser movida para uma realidade alternativa. A consciência dela precisa ser movida para uma outra realidade. O que isso quer dizer, Nádia? Que eu vou entrar num portal e vou sair num outro mundo, igual no Doutor Estranho? Não, não é tão fantástico assim, né? É muito mais simples do que a gente imagina. A pessoa apenas muda o foco dela, né? Ela está nessa consciência, nesta realidade, ela passa a estar nesta realidade. Falando assim, parece uma coisa complexa, mas tem um comando específico dentro da TQA que faz com que a gente mude a consciência da pessoa para uma realidade alternativa.
Geralmente a gente usa isso quando há casos de vício, onde a pessoa não consegue se livrar, mesmo ressignificando a causa raiz. Aí a gente muda a consciência dela para uma realidade onde aquele vício não exista, para uma realidade onde talvez ela seja a melhor versão dela mesma, que ela não é nesta realidade que ela está vivenciando, tá? Isso vai mudar a vida da pessoa? Vai mudar a vida da pessoa internamente, né? Ela vai ter mais consciência, possivelmente ela vai largar o vício, ela vai agir com maior consciência de tudo, vai ter uma outra visão de mundo, mas ela vai continuar sendo a mesma pessoa, tendo os mesmos relacionamentos, seguindo com a mesma vida dela. É claro que como ela mudou para uma realidade alternativa, onde ela é a melhor versão de si mesma, muito certo que a vibração dela, a expansão de consciência dela vai se ampliar. E o que acontece quando a nossa vibração se eleva, quando a nossa consciência se expande? Energeticamente, a gente deixa de estar em ressonância com algumas coisas que a gente tinha ressonância antes, né? Quem assistiu a live a semana passada me ouviu falando que antes eu gostava muito de assistir filme de terror, eu gostava muito de histórias de serial killer, que inclusive eu estudei muito no período de faculdade, tenho livros a respeito disso e tal. E hoje, apesar de ter diversas possibilidades, né, diversas ofertas aí, inclusive foi lançado há pouco tempo agora na Netflix uma série que fala a respeito desse tema, eu marquei para assistir, mas eu não consigo mais sentar para assistir, porque não tem mais ressonância com o meu campo energético. Então essa pessoa que teve a vida dela mudada, né, que a gente fez para ela uma mudança para uma realidade alternativa e ela teve a sua expansão de consciência, possivelmente muitas coisas que faziam parte da vida dela vão se afastar naturalmente, porque não existe mais ressonância. E aí pode mudar as amizades, podem mudar os relacionamentos, pode mudar o emprego, pode mudar as opções de filmes, de músicas, de livros, enfim, pode mudar tudo, porque mudou o padrão vibratório também, né? Ela se elevou, ela está produzindo mais luz, ela vai atrair mais luz, ela vai ressoar com aquilo que tem mais luz. Aquilo que é mais denso, que é mais escuro, não vai ter mais ressonância. Não vai mais ser divertido, agradável, né? Então, aos poucos, essas relações também vão se desfazendo. Então, Nádia, por que em todas as situações terapêuticas que a pessoa traz pra gente, por que a gente não faz um comando, muda a pessoa para uma realidade onde ela é a melhor versão dela mesma e encurta esse caminho, né? Pega um atalho, vamos colocar assim, passa por um portal e entra lá, né? No multiverso do Doutor Estranho. Porque, gente, não adianta só a gente fazer isso. A gente precisa ter consciência, a gente precisa desenvolver auto-amor. E o que a gente faz antes de fazer esse comando específico para pessoas nessas situações específicas? A gente faz a limpeza de campo dela com os comandos de liberação para liberar as travas emocionais, as travas de origem multidimensionais. A gente trabalha as questões de amor, de gratidão, de perdão, de fé, de auto-amor principalmente, para que ela possa fazer esse processo de expansão de consciência por si mesma, e aí a gente faz a mudança de realidade alternativa dela, tá? Agora, se não tiver essas duas primeiras questões, a limpeza, a liberação das travas e o download dos sentimentos de alta vibração, né, que é justamente trabalhar as questões de amor, de perdão, de gratidão e principalmente de auto-amor, a gente pode mudar ela para uma realidade alternativa, onde ela é a melhor versão de si mesma. Só que todas essas travas que ela carrega com ela, vai pegar essa melhor versão de si mesma e vai transformar na pior versão novamente. Entendeu? Então a gente precisa fazer esse trabalho anterior. A gente precisa trazer a consciência, a gente precisa mostrar para ela que aquele comportamento se originou de num determinado ponto da vida dela. E aí a gente faz a intervenção, a gente traz para a consciência e a gente dá energia para que ela possa mudar por si mesma. Porque ninguém muda a vida de ninguém, ninguém cura ninguém. Se a pessoa não quiser fazer por si mesma, não tem ninguém que possa fazer. Nem mesmo Jesus Cristo.
tá? Porque até ele respeita o livre-arbítrio de cada um. Então, se a pessoa não quiser mudar, ninguém vai fazer isso por ela. Ela pode não acreditar que funciona, ela pode não entender como que funciona, mas ela precisa aceitar e precisa dar o seu sim para si mesma. Não é para você, é para si mesma. Ela está dando sim para que ela mesma possa mudar. Porque se ela não quiser mudar, se ela quiser só receber o leite condensado na mão e ficar sentada olhando para o leite condensado, ela não vai perceber o quão bom ele é. Porque não tem como a gente enfiar a goela abaixo dela, né? A gente oferece o leite condensado, ela precisa pegar e comer, né? Para ficar feliz, porque leite condensado traz alegria para todo mundo. Então, gente, era esse o recado que eu tinha para trazer para vocês hoje. O primeiro princípio, o princípio da incerteza de Heisenberg, que traz a possibilidade de infinitas realidades, de infinitas possibilidades, e nos traz também a possibilidade de agir de diversas formas. Mas a gente precisa desenvolver cada dia mais a autoconsciência, o autoamor, né? Para que a gente possa olhar para frente e determinar qual vai ser o nosso caminho, com consciência, com amor. Porque se a gente continua indo de acordo com o que a maré manda, né, a gente fica, como diz no senso popular, na mão do palhaço, né? Não é você que vai determinar como que vai ser o seu futuro, não é você que está criando a sua realidade. Ela está sendo criada como uma sequência de ações e reações inconscientes. Quando você toma consciência, torna-se uma sequência de ação e reação consciente. E aí você tem controle sobre o que vai acontecer? Continua não tendo, porque a gente não tem controle de nada. E isso pode ser assustador, como pode ser libertador. Eu prefiro escolher a libertação. Se eu não tenho controle de nada, eu não tenho que me preocupar com nada. Tá tudo certo do jeito que tá. Eu faço a minha parte e entrego para o todo universal. O todo universal vai me devolver. Agora, se eu tento controlar tudo o tempo todo, eu só vou trazer para minha vida ansiedade e frustração. Ansiedade porque as coisas estão caminhando e não estão dando certo como eu achei que deveria dar, não está seguindo o trajeto que eu achei que deveria seguir. E frustração porque não vai dar certo mesmo, nunca, né? Eu não tenho controle sobre isso. Então tá tudo bem, tá tudo na paz. Eu não tenho controle, eu não tenho que ter mesmo. Eu tenho que ter consciência. Consciência no momento presente. Não é consciência sobre o futuro ou consciência sobre o passado, é consciência do momento presente. O que eu faço com aquilo que aconteceu e o que eu faço agora para minha vida ser cada vez melhor. Agora, não pensando no futuro, no agora. O que eu faço para minha vida ser cada vez melhor? Quais as atitudes que eu tomo? Quais as escolhas que eu faço para minha vida ser cada vez melhor? O que preenche meu coração de alegria e gratidão? O que não preenche meu coração de alegria e gratidão? É nisso que eu tenho que focar, porque focando nisso, eu vou construir a melhor versão de mim mesma nas infinitas possibilidades que eu tenho à minha frente, né? Agora, se eu ficar pensando nas infinitas possibilidades, eu vou ficar doida. Porque se são infinitas, imagina, um mega hardware com mega software para você conseguir calcular todas essas possibilidades. A nossa mente não dá conta. Mesmo sendo um mega hardware, um mega software de super inteligência, que talvez a gente não tenha nem sequer acesso a toda ela, mas não dá conta. A gente realmente precisa focar no momento em que a gente tem algo para fazer, que é hoje. Nesse exato instante, nesse exato segundo. No segundo seguinte, você já não tem mais o que fazer. Você pode fazer no segundo agora. Beleza? Vamos ver se tem alguma pergunta. Gente, eu tô passando aqui, mas o negócio vai subindo, eu me perco, tá? Só um minutinho. Aproveitando aí, olha, esse tema é um tema super interessante. Quem quer se aprofundar, o professor Eric explica de maneira incrível no curso Quântica para Todos. Ele tá com as vendas abertas e ele é pré-requisito para quem deseja fazer a formação de terapia quântica aplicada.
A gente vai ter a formação aí da segunda turma, agora dia 4, 5 e 6 de novembro. E quem já tem o Quântica para Todos é só se inscrever, né? Quem ainda não tem o Quântica para Todos, se você estudar 2 horas por dia, dá tempo de você fechar o Quântica para Todos e conseguir fazer a formação. Ou então vai estudando agora com calma, com tranquilidade e faz a formação ano que vem. Bom dia, aprendendo muito com você. Obrigada. Obrigada a você, Camis. Muito obrigada, esse nome foi inspirado. É o nome da Tal Cristal, gente, que eu falei que é um nome bonito. Deve ter sido inspirado mesmo, com certeza pela luz divina, porque é muito bonito. Janine, e alguns partilhantes questionam o cunho científico das ferramentas. E a mecânica quântica te possibilita responder de maneira científica. É claro que sempre tem aqueles que falam, não existe terapia quântica, a quântica não é aplicada à terapia, mas gente, a quântica é aquilo que explica o mundo subatômico, e nós somos feitos do mundo subatômico, então ela se aplica a tudo, a todo o universo. Vamos ver se tem mais alguma questão. Bom dia, Letícia. Lúcia, eu preciso de um comando desse para parar de fumar. Então, Lúcia, funciona da seguinte forma. A gente precisa fazer a investigação da causa raiz das questões da sua vida, a investigação da causa raiz do seu vício, para poder ressignificar isso, trabalhar as suas travas, trazer esse sentimento de alta vibração, trabalhar questão de fé, amor, gratidão, perdão e principalmente auto-amor, para depois a gente mexer na questão da realidade alternativa, para a questão do vício. É assim que funciona, tá? Dentro da terapia quântica aplicada. De outras técnicas eu não posso falar especificamente como que funciona, porque não é a minha área de estudo, né? Oi, cheguei. Oi, Inês. Seja bem-vinda. Bom dia, o que acontece com a consciência que está aqui? Então, Lajara, não são duas consciências, é a mesma consciência. É como se fosse uma mudança de ponto de vista. Só que essa mudança de ponto de vista implica uma mudança de realidade alternativa. Porque quando você muda o seu ponto de vista, a sua visão de mundo muda, a sua visão de realidade muda, a sua realidade muda, né? Porque, na verdade, cada realidade que nós vivenciamos, a minha realidade, a sua realidade, que a gente compartilha como se fosse uma única realidade, é uma ilusão. Tudo isso é a forma como você olha para o mundo, né? Se você olha para o mundo com raiva, né? O mundo vai ser algo ruim, a sua realidade vai ser algo ruim, as pessoas vão ser ruins, vão ser reativas, é como se você estivesse sempre em guerra com todo mundo. Agora, se você muda o seu ponto de vista e passa a olhar para o mundo com amor, o mundo passa a ser mais alegre, o mundo passa a ser mais leve, o mundo passa a ser mais acolhedor. E a sua vida passa a ser mais feliz. Então, é uma mudança de ponto de vista. Isso que é a mudança para a realidade alternativa. É uma mudança de consciência. Não são duas pessoas. São duas possibilidades. A pessoa continua sendo a mesma, a consciência continua sendo a mesma. A gente só abre uma outra janela de oportunidade para que ela veja, olha, o mundo não precisa ser dessa forma como você vê, ele pode ser assim, né? E esse assim é ela que vai definir, não é você, tá? Bom, gente, não tem mais nenhuma pergunta, né? É um tema complicado mesmo, dá nó na cabeça, né? A gente precisa estudar, reestudar, rever, ouvir de novo e ouvir de novo e ler novamente, porque realmente a gente fica pensando, nossa, mas vai mudar a pessoa para uma realidade alternativa? E o que acontece com isso daqui? Como que ela vai? Como que ela volta? Né? O que vai acontecer com o corpo dela, o que vai acontecer com a mente dela, ela vai mudar de mundo, ela vai mudar de planeta, porque a gente não tem ideia realmente de como isso funciona na prática, né? No concreto, no visível. Isso está num nível subatômico, que a gente não tem consciência, a gente não tem condições de ver como que isso funciona, né? Não foi nem
Nem na mecânica quântica os físicos conseguem definir isso exatamente. Mas é uma questão de mentalidade, de ponto de vista, é uma questão de mudar foco, é uma questão de mudar a forma como a sua consciência constrói a sua realidade, tá? E o que eu quero dizer com isso? A gente precisa rever diversas vezes, e o Quântica para Todos é um curso vitalício, vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem. Eu acho que a Lajara é a aluna do Quântica para Todos, não é, Lajara? Se for, assista, tenta entender o que você é capaz de entender nesse momento. Daqui a um mês assiste de novo a mesma aula, você vai ver que você vai ter um outro entendimento. Porque o Quântica para Todos ele é um curso assim, cada vez que a gente assiste, parece que a gente aprende algo novo, né? Parece que o professor veio, refez a aula, gravou de novo alguma coisa, inseriu alguma informação a mais e colocou lá pra gente assistir. É alguma coisa nesse sentido, tá? Vamos ver. Nádia, esse comando seria uma alternativa para o tratamento da depressão? Confesso que nunca utilizei em nenhum caso por desconhecimento mesmo. Então, ele é indicado para questões de vício. Fumo, álcool, drogas, compras, compulsão. A depressão ela já tem uma outra estrutura de construção, ela já tem uma outra característica, diferente da estrutura que constrói os vícios de maneira geral, tá? Então eu acho que não seria o caso de usar esse comando para a depressão. A depressão você precisa realmente buscar no passado dessa pessoa a causa raiz disso, porque o que é a depressão? É alguém que ficou preso no passado, né? Que não consegue mais olhar para frente. A gente tem que... A depressão é oposta à ansiedade, porque a ansiedade é aquela que te joga para o futuro e a depressão te segura lá atrás. É como se a vida da pessoa tivesse parado num determinado momento, ela não conseguisse mais seguir em frente, não tivesse mais força para seguir em frente. Os corpos sutis, né? Eles vão se desacoplando, fica tudo meio solto, meio bagunçado. Ela despende muita energia para tentar sustentar uma situação que ela não conseguiu dar conta no passado. E aí ela fica presa a isso, ela se cristaliza naquele momento. E aí ela não consegue estar aqui hoje, ela não consegue vivenciar a vida dela hoje. E aí ela vai decaindo cada vez mais, tá? Então eu acho que esse comando ele não cabe para depressão, porque possivelmente essa pessoa iria levar a depressão junto para essa nova realidade, tá? Quem puder fazer a terapia com a Nádia, faça, gente, é algo incrível. Gratidão, a gratidão é minha, Ju, você é linda. A Ju fez terapia comigo essa semana, gente. Tem uma história maravilhosa. Eu tenho certeza que ela vai contribuir muito aí com a humanidade. Gratidão, Nádia TQA, live maravilhosa. Até um presente para todo mundo, Cleusa. Sempre objetiva com excelente explicação. Namastê. Namastê, Osmar. Obrigada. Eu tento trazer, assim, um pouquinho do que eu consegui aprender para poder compartilhar com vocês, né? Mas, assim... A gente não sabe tudo, né? E a gente não tem que saber tudo mesmo. A gente tá cada um num momento diferente, cada um numa caminhada diferente. E estar aqui compartilhando com vocês faz com que eu também aprenda, né? Porque o conhecimento ele precisa ser circulado. Se ele ficar parado, é energia parada. Energia parada, energia estagnada adoece. Gera antimatéria. A gente precisa gerar luz. E para gerar luz, a energia tem que circular, né? E circular para o bem maior de todos. Bom, gente, agora eu vou atender alguém que esteja com alguma questão que queira um conselho rápido aqui, porque não dá para fazer um atendimento profundo, né? Mas quem quiser, coloca aí eu quero, que eu vou escolher alguém. Vai colocando aí. Ninguém quer atendimento hoje, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém? Bom, então vamos para o conselho de hoje. Conselho, não previsão. Tal cristal. Então vamos lá, tal cristal. Primeiro que apareceu aqui. Clica no sinal de mais aí para poder entrar na live comigo.
Deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Não, eu não consigo chamar. Clica aí no sinalzinho de mais, tá, o cristal, que aí você faz o pedido e eu aceito. Ah, já tá aqui. Vamos ver. Tá, o cristal não pode participar? Apareceu aqui para mim, tá? O que não dá para você participar. Tenta de novo. Clica aí de novo, manda o convite para mim. Então, você enviou, eu aceitei, mas apareceu para mim assim, tá? O cristal não pode participar. Tenta fazer novamente. Enquanto aguarda, deixa eu tomar uma aguinha, que a água é importante. Aceitar, entrar ao vivo. Vamos ver se agora vai. Gente, bebam água. Água é o condutor universal existente em todo o universo, tá? Então, bebam água. A água facilita tudo. Eu já aceitei aqui, tal, mas não tá entrando. Aí, tal Cristal Terapias não pode participar. Não sei o que está acontecendo. Vamos tentar outra pessoa aqui que o tempo está passando. Você me chama na outra live, tá? E a gente tenta de novo colocar você. Não sei por que não está entrando. Vamos ver aqui. Inês. Chama aí, Inês. Inês Correia. Me manda um convite aí, Inês. Eu acho que eu acessei aqui. Vamos ver. Gente, não está entrando ninguém hoje. Ah, entrou. Ótimo. Só que tá tudo escuro. E eu não tô ouvindo nada. Inês? Saiu. Vamos tentar de novo. Cadê? Inês, Inês, Inês. Vamos tentar de novo, Inês. E aí você vai acessar. Eu não consigo adicionar você. Você precisa me mandar o convite. Tal Cristal, como conseguir me mostrar mais, falar mais do meu trabalho? Então, para você falar mais sobre o seu trabalho, Tal Cristal, você precisa conhecer realmente o que você faz, né? Conhecendo o que você faz, você vai ter nas suas mãos o material necessário para poder falar mais sobre o seu trabalho. Agora, o que pode acontecer e que acontece muitas vezes é que a pessoa conhece muito sobre o que faz, tem muitas condições de falar sobre o que faz, mas não confia em si mesma, não tem autossegurança, porque não tem autoamor. E aí a gente precisa trabalhar as questões internas, de onde vem essa insegurança, de onde vem a dúvida, de onde vem o medo, de onde vem a falta de amor, de autoamor, né?
Por que que você acha que você não tem algo para oferecer para as pessoas? Por que que você acha que você não vai saber falar sobre o seu trabalho de maneira adequada para que as pessoas possam entender? Isso é uma questão de um trabalho pessoal, que você pode fazer por conta própria, né, através do processo de expansão de consciência, autoconhecimento, ou você pode buscar alguma terapia que seja do seu agrado para você poder fazer esse trabalho. Porque fazer por conta própria é possível? É, mas é um caminho muito mais longo, um caminho muito mais árduo, que nem sempre você vai conseguir encontrar exatamente qual é o ponto que você precisa trabalhar, porque a maioria das vezes ele está inconsciente, né? E aí você não tem acesso, você realmente precisa de outro. Eu preciso desbloquear minha comunicação. Fico com tanta raiva de mim mesma porque não consigo falar abertamente o que estou pensando e sentindo. Então, Letícia, era sobre isso que eu estava falando com a tal, né? Com a tal Cristal. De onde vem essa insegurança? É uma insegurança que você sente na hora de falar ou é um bloqueio, como se alguém estivesse te impedindo de falar alguma coisa, né? Como se alguém estivesse te impedindo de se expressar. Você precisa investigar isso, né? Na sua vida, na sua infância, quantas vezes, enquanto você estava falando, alguém que era autoridade na sua vida falou para você ficar quieto, que não era para criança se meter, que não era para criança falar? Quantas vezes alguém mandou você calar a boca, por exemplo, ou alguém te impediu de emitir alguma opinião sobre alguma coisa? Ou por você ser criança, ou por você ser pequena demais, ou por você ser mulher, ou porque achavam que você não estava no cargo adequado para falar a respeito daquilo. São essas questões que você precisa começar a investigar, desde lá da sua infância, né? Como que foi isso? Você era uma criança que tinha voz? Você era uma criança que podia falar dentro da sua casa? Você era uma criança que era ouvida? Ou você era uma criança que... o Ruivo mandou convite aqui, vamos ver. Ou você era uma criança que era calada, né? Que tentava falar e as pessoas mandavam ficar quieta, né? Porque geralmente isso tem raiz lá atrás, tá? Não, você conseguiu sim, apareceu aqui para mim, só que quando eu clico para você entrar, ele some. Gente, eu acho que hoje não é para fazer atendimento. Eu já chamei 3 pessoas e nenhuma delas. Agora tá entrando, ó. Vamos ver. Olá! Tudo bem, Rô? Foi a selecionada, olha, de hoje. Deixa Deu eu um tempo passar. no cabelo aqui que tava todo amassado. Não tem problema, não tem problema. A gente aparece do jeito que é para aparecer mesmo, tá ótimo, tá? É isso Não se mesmo. preocupe com a aparência. Aqui a gente vê além da aparência, né? Me fala seu nome completo, Rô. Rosana, Com S ou com Z? com S. Rosana, Ruivo Ruivo, de Santana. de Santana. Um T só? Só. E qual sua data de nascimento? 9/6 9/6 de 1965. 65. 65, 65, ok. Então, Rô, o que está acontecendo na sua vida? O que você gostaria da minha pequena ajuda nesse momento? É que eu tô desenvolvendo um projeto, né? E eu queria saber se eu tô assim, que eu não tô, eu sinto que eu não tô me empenhando da forma como eu deveria me empenhar. Uhum. Ok. Então vamos verificar se esse projeto é o melhor caminho para você nesse momento, tá? E como que tá a sua ressonância em relação a esse projeto. E vamos ver também se tem alguma interferência multidimensional no seu campo que possa estar impedindo esse projeto de fluir, tá? Deixa eu abaixar aqui, virar para vocês acompanharem na mesa, tá?
Ok, vamos ver a questão das interferências energéticas primeiro. Então, primeiro de tudo, Rô, o seu campo energético ele está com interferências de energia multidimensional, o que significa que são energias que podem estar impedindo o seu progresso, tá? Podem estar segurando a coisa aí, impedindo a coisa de fluir como um todo. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que é, o que não é, porque realmente não importa muito o que é e o que não é, importa o que a gente vai fazer com isso, tá? E nesse momento eu te peço a permissão para poder fazer a limpeza. Permitido. Permito. Ok, então fecha seus olhos, concentre-se em si mesmo, respire profundamente, suavemente, traz a sua consciência para o presente, inspira, expira, torne-se receptiva e receba. Execute esse comando de liberação TQA, limpeza 12, 13, 36. Ok, foi tudo limpo, tá? Não tem mais nenhuma interferência. Vamos ver como que estão os seus chakras. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rô. Nesse momento, você está se sentindo uma pessoa assim, bem enérgica, reativa, como se as coisas não caminhassem, você tivesse a 200 por hora e o mundo parado? Sim. Você está com todos os seus chakras hiperativos, o que significa que é energia demais para o seu sistema. Parece que você não dá conta disso. E aí é como se você quisesse sair correndo, mas o mundo não te acompanha, né? Você quer fazer tudo para ontem, mas o mundo não te acompanha. Isso pode trazer ansiedade, pode trazer frustração, impulsividade, tá? Então a gente vai harmonizar os chakras também para dar uma baixada de bola e te colocar onde você tem que estar, tá bom? Mesmo processo. Fecha os olhos, se concentra, respira suavemente, profundamente, se coloque no momento presente. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. Vamos ver. Ok, todos os chakras harmonizados agora. Vamos ver como que você calibra de acordo com a escala Hawkins. Ó, a maior parte do tempo você está calibrando no nível da razão, que é um nível bem legal, assim. É no nível de 400. É um bom nível para você começar a entrar em ressonância com todo o universal e fazer seu processo de cocriação. Agora vamos ver em que nível da escala Hawkins você calibra em relação a esse seu projeto.
Ó, em relação ao projeto, você calibra lá no nível da iluminação. Então, o projeto é esse mesmo, tá? Tá de acordo. Vamos ver aqui. Em termos de ressonância, você também está calibrando lá no nível da iluminação. E o projeto em si também está no nível da iluminação. Então, assim, o que você trouxe para mim de que parece que você não tem energia, né, para seguir com o seu projeto, para fazer ele acontecer, podem ser duas questões, ou uma ou outra, ou as duas juntas, tá? Porque você estava com todos os seus chakras hiperativos. O que que isso faz? É como se a gente tivesse. Sabe quando você vai sair passeando com o cachorro na coleira? E o cachorro quer sair correndo que nem um louco, e você fica segurando a coleira e ele forçando para ir, você segurando a corrente. É como se você fosse aquele cachorrinho que está com muita energia querendo sair correndo que nem um doido, mas tem alguma coisa te prendendo, né? Porque você estava com uma energia, um quantum energético muito alto. E energia demais não é bom também. Não é bom nem pouca energia, nem energia demais. A gente precisa ter a modulação adequada aí para que as coisas funcionem de maneira equilibrada. Então é como se você estivesse muito à frente, querendo que tudo acontecesse muito rápido, enquanto as coisas no plano de terceira dimensão acontecem de maneira mais lenta, né? Mais arrastada, porque elas precisam de um processo de concretização, né? Talvez se você tivesse na quinta dimensão, esse nível energético estaria adequado. As coisas acontecem assim, né? Mas na terceira dimensão não, precisa de um tempo para a coisa, né, germinar. E aí, além disso, você também estava com muitas interferências multidimensionais no seu campo energético, que podem ter sido ocasionadas justamente para interferir no desenvolvimento do seu projeto. Tá? Ou mesmo que não tivesse sido direcionada para isso, mas acaba desgastando a sua energia e fazendo com que a coisa não flua. É como se tivessem colocado diversas pedras no seu caminho para que você pudesse alcançar seu objetivo. A gente tirou essas pedras e a gente colocou sua energia no lugar hoje, tá? Então a gente espera que daqui para frente tudo corra bem, porque o seu projeto calibra na iluminação, a sua ressonância com o projeto calibra na iluminação, você em relação ao projeto calibra na iluminação e a sua calibração está no nível da razão, que é um pontinho antes do nível do amor. Então, se você fizer o seu trabalho interno, né, se abrir para sentir mais, para amar mais, abertamente, sair um pouco do racional e se permitir sentir o mundo, né, permitir que seu coração te guie, você entra no nível do amor e a coisa começa a fluir mais instantaneamente, porque aí você vai entrar em flow com um todo universal, ok? Ai, gratidão, 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 muita gratidão mesmo. Valeu demais. Vou tirar um conselho para você do I Ching hoje. Caíram algumas cartas aqui, então vão ser elas mesmas que a gente vai usar. Vamos ver qual carta traz o conselho que você precisa para este projeto. Esta primeira aqui, ó. A carta que saiu é a carta Quando. É justamente a carta da capa do livro. Essa daqui, ó. Opa! Vamos ver o que essa carta significa no I Ching. A carta 20. Ó, a carta 20. A imagem, né? Fazendo a leitura da imagem. Quando o vento sopra sobre a terra, dobra as plantas à sua vontade.
Do mesmo modo, uma pessoa superior é capaz de influenciar amplamente os demais, por um verdadeiro conhecimento dos seus sentimentos, e será capaz de inspirar a todos, atuando como um sobressalente exemplo para elas. Então, você tem o poder com você. Se você se permitir sentir, se você se permitir acessar o amor incondicional do todo universal e acessar essa vibração do amor, você vai ter ainda mais autoridade sobre as pessoas e conseguir direcioná-las pelo amor, não pelo autoritarismo racional, tá? A mensagem: aqueles que entendem as leis da natureza e têm fé no mundo e em si mesmos são capazes de influir nos demais sem esforço algum. Nas ações de uma pessoa superior expressa-se a contemplação do elevado. Então, é se permitir acessar esse amor universal, se permitir que ele adentre o seu campo vibracional e que você passe a funcionar a partir dele. Porque aí você vai ter não digo superioridade, mas essa autoridade sobre os demais. Eles vão olhar para você com respeito e vão te seguir por este respeito. Não por medo, por respeito. Tá? Nossa, me emocionei, foi muito forte. Muito obrigada. Depois, se você quiser, me manda um direct, né? Manda no cianelli.nadia, que é o meu perfil, que eu te envio a mensagem da carta, tá? Quero sim, quero sim. Então, me chama lá que eu envio para você, tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Tá. Eu que agradeço, muito, muito. Nossa, me veio agora na memória que uma vez eu fui contar uma história ao meu tio e meu tio mandou calar a boca. Gente, isso acontece muito quando a gente é criança, né? Porque principalmente criança que convive muito com adultos ou crianças que são muito inteligentes, né? Que não tem muita paciência para conversar com outras crianças, quer ficar no meio do adulto, quer conversar com o adulto, né? Ou por uma necessidade de autovalorização mesmo, tá ali no meio do adulto querendo ser vista, querendo atenção. Às vezes você vai começar a querer falar alguma coisa e os adultos mandam logo calar a boca, principalmente na época da gente de criança, né? Hoje em dia tem mais consciência, né? A gente escuta mais as crianças, a gente dá mais voz às crianças, mas antigamente não, a criança começava a falar, fica quieto que isso não é assunto para você, né? Então a gente cresce com isso. E aí a gente se desapegar desse fica quieto, desse cala a boca, desse você não deve falar sobre isso, é todo um trabalho interno que a gente precisa fazer. Só que muitas vezes isso está lá dentro da gente, tão arraigado, tão inconsciente, tão recalcado, que a gente não tem sequer acesso para saber que essa nossa dificuldade de falar, que essa nossa dificuldade de se expressar vem de lá. A nossa insegurança vem de lá, né? Então, precisa realmente fazer esse trabalho, voltar, olhar com outros olhos. Não tem mais nenhuma pergunta. Aqui. Tinha uma tia que falava que o que vinha à cabeça, que falava o que vinha à cabeça, e eu era chamada pelo nome dela sempre. Olha, maldade com a criança, né, gente? Ficar comparando ela com um adulto que talvez não seja muito bem recebido no meio familiar. Isso são coisas que ficam marcadas mesmo, tá, Letícia? Mas é fazer esse trabalho, olhar para trás e olhar para essas situações com a consciência que você tem hoje. Olhar para essa criança que ficou calada lá e falar para ela, não, hoje você pode falar, eu tô aqui para falar por você. Porque hoje eu sou você, hoje eu cuido da gente, hoje eu controlo a vida, você não precisa mais se preocupar, você não precisa mais se calar. O que você quiser falar, fala para mim que eu transformo na forma de ser expressado para o mundo. Mas nós temos, sim, muito o que dizer e muito o que contribuir. E vão juntas. Abraça essa criança no seu coração. Ontem foi Dia das Crianças, aproveita. Se você não comemorou a sua criança interior, comemore hoje ainda, comemore no final de semana, mas faça algo para a sua criança interior. Ontem eu saí com meu filho, eu brinquei com ele a manhã inteira fora de casa, depois à tarde eu brinquei com ele a tarde inteira dentro de casa. Aí no final do dia, quando ele já estava cansado, eu também, eu fui cuidar da minha criança interior.
Eu fiz pipoca doce, eu fiz calda de chocolate, eu comi calda de chocolate com biscoito, pipoca doce, assisti filme da época que eu era criança. Então, assim, eu cuidei da minha criança interior, cuidem da de vocês. Porque quando ela acender, quando ela entrar no coração de vocês, curada, vocês vão ver o potencial que vocês têm hoje, tá? Querem um conselho final do I Ching para vocês? Vamos lá. Um conselhozinho para todo mundo agora. Deixa eu só desconectar aqui a Rosana da mesa. Para não interferir o campo energético dela no de vocês. Lembrando, gente, é um conselho, tá? Não é previsão de futuro. Lembra do que a gente conversou na live hoje. Previsões futuras podem não se concretizar porque existem infinitas possibilidades, infinitas realidades. Vamos lá, ver onde está a carta que traz um conselho para todos que estão assistindo neste momento, para todos que assistirão depois, a respeito do tema de hoje. Já temos a carta aqui. E a carta é o Shen, o criativo. É a carta número 1 do I Ching. Vamos lá? A imagem, tá? Leitura da imagem. O movimento dos céus está cheio de poder. Como é no céu, assim é na terra. Terceira lei universal, a lei da correspondência. O que está acima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Nós somos fractais do todo universal. Nós temos a consciência divina dentro de nós. Nós temos o poder, nós somos deuses. O conselho. Para alcançar o êxito absoluto, nossas forças criativas devem ser aplicadas continuamente. O progresso para as metas últimas da vida só pode lograr-se ao longo do caminho que transcorre paralelamente com as leis do universo. Todos podem ter grandes ideias, mas é a aplicação da força criativa que as torna realidade. Se as ideias não se ajustam à verdadeira natureza das coisas, ou se o caminho está desviado, a grandeza não poderá ser alcançada. O êxito unicamente será conseguido se nossas ações estiverem em harmonia com o universo. Então, essa carta, o criativo, traz a mensagem da cocriação com o universo de maneira consciente, consistente e sustentável, respeitando as leis universais, respeitando o amor universal, buscando o bem maior para todos os envolvidos no universo inteiro. Acessem o poder interior de vocês através do amor, que vocês vão cocriar amor para todos. Acessem pelo ego, que vocês vão cocriar consequências ruins para a vida de vocês. A gente já falou disso hoje e a carta só veio para confirmar. Fiquem em paz. Sigam a sua quinta-feira com muita gratidão da minha parte, com muita luz no coração de vocês e se permitam. Deus vive em vocês. O todo universal habita cada um de vocês. Usem essa força para o bem maior de todos os envolvidos. E quem gostou do tema, o curso Quântica para Todos está com as inscrições abertas. Ele explica não só o princípio de incerteza de Heisenberg, como todos os outros princípios também de maneira clara, objetiva, acessível. Você não precisa entender de física, você não precisa entender de matemática, você não precisa entender de quântica, porque você aprende tudo lá de maneira muito simples, tá? E pode transformar isso numa forma de falar com seus partilhantes, com seus clientes, com seus pacientes, sobre o porquê da sua técnica funcionar. Como que ela funciona? Baseado em que ela funciona? E aí não fica só mais aquele papo doido desse povo que mexe com energia, né? A gente realmente toma uma autoridade diante da população em geral. E quem quer ser terapeuta TQA
Formação Terapeuta TQA 4, 5 e 6 de novembro também está com a inscrição aberta. Quem já tem o curso Quântica para Todos é só se inscrever. Quem não tem o Quântica para Todos, se fizer a inscrição hoje, separar 2 horas por dia para estudar, consegue concluir o Quântica para Todos até o dia da formação. Então, gente, bora estudar, que nunca é demais. Conhecimento nunca ninguém vai poder tirar de vocês. Grande beijo para todos vocês. Link na bio, @TQA Brasil. Lá vocês pegam todas as informações sobre os cursos que vocês precisam. Até semana que vem, segunda-feira, a gente volta com Praticando Despertar com técnicas de Qigong. Terça-feira, Praticando Despertar com meditação pela paz. Quarta-feira, a Patrícia já deve estar aí com uma super live também. E quinta, eu tô aqui de manhã com vocês, falando um pouquinho sobre esse papo doido de energia, tá? Até lá!